Então, estudo 5 em Daniel. Hoje nós vamos estudar o Daniel capítulo 7. E vamos notar uma coisa aqui, tá? Esse capítulo, nós vamos ver que o Daniel ele vai descrever o que passou no primeiro ano de Belsazar. E nós vimos que no capítulo 6 o Belsazar já tinha morrido, tá? Ele já estava no reinado de Dario, como vocês quiserem. Então, o que acontece aqui? Você vê que ele foi colocado depois. Então, na verdade, se fosse cronologicamente, esse capítulo teria que ter sido colocado antes, tá? Mas o que nós vamos ver aqui? O capítulo 7 de Daniel é chamado como o Apocalipse do Antigo Testamento. Antes eu falava Velho Testamento, mas aí me disseram que velho é roupa, é pano, é velho. O Testamento é antigo, porque não está desatualizado, então tá bom. Então vamos lá, o Antigo Testamento, Daniel vai falar. E aqui é muito interessante que nós vemos coisas, daqui para frente nós vamos ver Daniel falando as mesmas coisas que outros profetas e até vendo as mesmas coisas que João viu lá, que Jesus mostrou para João lá no Apocalipse, tá? Então vamos prestar bem atenção para ver as analogias e ver se a gente acaba comparando com algumas coisas. É muito comum, de acordo com alguns acontecimentos, a gente pega e traz para o nosso dia a dia e fala, é isso que está acontecendo agora. E se você for olhar no decorrer da história, essas coisas já aconteceram. E tem umas que ainda vão acontecer. Então, por isso que a gente tem que estudar, esmigalhar, esmiuçar o texto, para a gente não ser, assim, iludido e enganado com certos dados, tá? De repente, questão de ano, de data, isso não vai fazer diferença, mas existem outras coisas que fazem a diferença. Então, como é que é? Muita calma nessa hora, né? Então, nós vamos ver o que ele vai contar. Ele conta sobre os reinos poderosos daquelas épocas e o que aconteceu com eles. Então, nós vamos lembrar, vai ser bem falado aqui no Daniel 7 sobre o primeiro sonho do rei lá, do Nabucodonosor, que a história da estátua, aquela imagem que ele viu, que veio uma pedra. Nós vamos ver que aqui ele fala de novo, e muito engraçado, porque quem sonhou foi o rei Nabucodonosor, e agora Deus mostra para o próprio Daniel o que é realmente aquele sonho, tá? Com o nome das nações e assim, tudo muito claro. Então nós vamos ver isso, tá? Então o que acontece? Ele mostra os animais, ele vai falar de 4 animais, que ele tem uma visão de 4 animais que são os reinos, né? Que começam e acabam, que tá lá no capítulo 2. Se quiser lá conferir, beleza. Se você tá pegando o estudo agora, faz o seguinte, dá uma paradinha, lê lá, nossa, esse aqui é o estudo 5, então volta só 3 estudos, você vai estar lá no 2, aí você vai entender direito o que é que vem falando aqui, tá? E aí, o que nós vamos ver nesse desenrolar de tudo? Deus sempre prevalece, a vontade de Deus prevalece, o reino de Deus vai prevalecer. Então, nós vemos na história, desde os primórdios, gosta dessa palavra, os primórdios, desde os primórdios até as idades médias, né? Vamos dizer, as idades médias, os tempos, os acontecimentos e os futuros. Nós vemos que é sempre a mesma sequência. Deus ama, Deus cuida, o pessoal desobedece, Deus avisa, dá a chance de arrependimento e depois vem o juízo, tá? É a mesma sequência em tudo, inclusive na minha vida, na nossa vida, tá? O Daniel, ele vê o trono de Deus e ele vê a segunda vinda de Jesus, né? Quando Jesus vai instaurar o reino. Então, ele vê tudo isso aqui no capítulo 7. E nós vamos ver depois, ele termina contando como que vai ser o pós-apocalipse. Então, se você já estudou o Apocalipse, você vai amar esse estudo. Se você ainda não entrou aí no nosso canal, vai lá ver o nosso estudo de Apocalipse. São os capítulos bem explicadinho, bem assim, esmiuçadinho, para você entender a visão de João, que Jesus deu para João lá no Apocalipse. Aí você vem aqui, você vai ver assim, uau!
Que coisa! Então vamos lá. Primeira pergunta diz o seguinte, né? Daniel 7, vamos lá. O sonho foi sobre quantos animais? Aí diz o seguinte, estou usando a versão ARA, tá? Que é a revista e atualizada. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou em suma todas essas coisas. Falou Daniel e disse, aí vem o que Daniel escreveu. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, tá? Então, o que nós vamos ver nisso aqui? A intervenção de Deus sempre vem pelas mãos de Deus e sobre o poderio dele. Então, o que aconteceu? Veio um vento do céu, então o vento vem de cima e que dali do mar, toda vez que fala do mar grande, até no Apocalipse fala, cada vez que vai falar do mar, e levantou do mar é as nações, tá? Então diz aqui que no meio das nações subiram 4 animais diferentes, certo? E foi orquestrado pelo Senhor, por Deus mesmo. Então vamos lá, pergunta 2. Qual o primeiro animal e o que se passou com ele? Presta atenção na figura dos animais, tá? O primeiro era um leão que tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Então, se você olhar lá no capítulo 2, você vai ver a Babilônia com a cabeça de ouro, certo? Qual o segundo animal? Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Então nós vamos ver aqui, o segundo animal era o urso, ele se compara ao peito da estátua do capítulo 2, que é o poder, o reinado do povo, o Medo-Persa. E as 3 costelas são os reinos daquela época, que era o Egito, a Lídia e Babilônia, tá? Que eram as 3 costelas, então era um urso, veja bem, que era um urso, que ele se levantou e na boca ele tinha essas 3 nações, tá bom? O terceiro animal. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. E esse aqui, o leopardo, ele se equipara, nós estamos falando da estátua lá do capítulo 2, né? Aos quadris. E aí nós vamos ver o quê? A época de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande foi levantado por Deus. Nossa, mas você está falando que Alexandre o Grande foi levantado por Deus? Sim. O que aconteceu com Alexandre o Grande? Ele conquistou em 13 anos, foi assim, por isso que ele foi chamado de o Grande. Ele conquistou quase todo mundo conhecido da época, com exércitos, né? E ele conquistou, e ele implantava em cada território que ele conquistava o grego, era o grego koiné. E ele, o que acontece? Ele conseguiu fazer o mundo inteiro falar uma língua só. Como hoje é o inglês, né, que o mundo inteiro fala inglês hoje, naquela época foi o grego. Por que aconteceu isso? Isso foi no período intertestamentário, tá? Por quê? Deus sabia que o evangelho ia ter que ser pregado a toda criatura. Nós vemos lá no Mateus 28 que Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que aconteceu? Esse povo tinha que pregar o evangelho para o mundo, só que o mundo tinha que saber como ia pregar. Já naquela época não tinha inteligência artificial, não tinha Google Tradutor, não tinha internet, não tinha nada disso, tinha que ser lábia a lábia. Então, o que acontece? Deus levantou Alexandre o Grande para conquistar. Ele era um rapaz jovem, ele morreu jovem. E aí nós vamos ver, olha só que interessante, ele tinha 4 cabeças, né? Então, o que nós vamos ver nisso aqui? Ele conquistou, ele morreu jovem, e quando ele morreu, todo o império dele foi dividido em quem? 4 generais que ele tinha.
tá? Então, o que que acontece? Você vê que é bem descrito mesmo que ele era o leopardo, foi o animal, era o leopardo, e que os 4 cabeças foram os 4 generais que receberam uma porção do reino conquistado naquela época. E ficou sob o domínio dele até que o tal do Etílico Epifânio, que pegou e sacrificou um porco no templo judeu. E aí que foi a maior ofensa para o povo judeu. E nós vemos que isso foi uma profanação assim terrível para o judeu, e nós vemos que isso vai acontecer de novo. Se você ver lá no Apocalipse, quando fala da besta, o anticristo ele vai reinar por 7 anos. Os 3 anos primeiro, os judeus vão pensar que ele é o Messias e vão fazer toda a campanha dele. O falso profeta vai fazer a propaganda dele, tá tudo bem, ele vem em nome de paz, o mundo vai estar tudo tranquilo, beleza. Até quando ele for profanar o templo do judeu. Aí o judeu vai descobrir que ele não é o Messias. Então aí é que vai parar os 3 anos e meio de guerra, de paz, e vai começar a guerra, a perseguição dos cristãos, tá? Então, o que que acontece aqui? É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu lá na época do Alexandre o Grande, tá bom? Agora vamos ver o quarto animal. O quarto animal, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esse é o quarto animal. Esse nós vamos ver que são as pernas da estátua. Então, o que é? O poderio romano. Tá? Então nós vamos ver que quando Roma começou a tomar posse dos impérios que já tinham caído, foi uma coisa avassaladora mesmo, tá? E aí o que é que acabou? Foi quando a pedra, lembra lá no capítulo 2, e tava lá e veio uma pedra não tirada por mãos humanas e que saiu e derrubou a estátua e espalhou. Então nós vemos o quê? Que quem era essa pedra? Era Jesus, que nasce e derruba, desmonta a estátua e a poeira da pedra. Então é como o evangelho sendo espalhado, tá? E aí aqui vem falando dos chifres, certo? No ano de 486 depois de Cristo, o Império Romano se desintegra, certo? E aí sobram, vamos falar sobre os 10 chifres. O que eram os 10 chifres? São 10 reinos. Quer dizer, não é necessariamente 10 reinos assim, 1, 2, 3, 4, 5. É um número completo, tá? Completo. Então, nós não vemos, a ONU tem mais de 10, então vão ser associação de reinos, tá? Completo. E tem um chifre pequeno. Esse chifre pequeno vai ser o anticristo, tá ok? Vamos lá, pergunta 6. Qual a visão que ele teve em relação aos chifres? Presta atenção. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, tinha do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com insolência. O anticristo, somente João se refere a ele como anticristo, tá? Cada um fala dele como dá uma nomenclatura. O homem de horrores, tá? Tem as versões aí. Então, ele vai ter 2 origens. Ele virá da humanidade. Ele tem origem satânica também, tá? E ele sempre imita a Deus. Mas por que você está falando que o diabo sempre imita a Deus? Porque ele sempre imita a Deus. Então, tudo que Deus faz, o diabo vem com uma cópia mal feita. Que a ideia dele é sempre essa. Então, o que acontece? Até os milagres quando Deus mandou Moisés ir lá tirar o povo do Egito, lembra da história lá das varas, né? Joga lá as varas, os
feiticeiro jogava as varas e viraram cobra, mas aí o que acontece? A serpente de Moisés comia as outras cobras. Então você vê que a cópia é sempre mais mal feita de quando o diabo está fazendo, tá bom? Aí vamos lá, por essa descrição, quem era o ancião de dias? Olha, então aqui que ele está falando, se levanta dos 10 chifres, são os reinos, e aí no meio desses reinos vai se levantar um chifre pequeno, que é o anticristo. E ele vai ter duas origens, uma origem humana e a origem satânica, tá bom? E aí a pergunta 7 vem. Quem é o ancião de dias? Vamos prestar atenção. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quem era o ancião de dias na visão de Daniel? O próprio Deus. Então, nós vamos ver mais para frente que Daniel fala do mar de cristal, né? Muito legal essa história do mar de cristal, que você vendo que os profetas vão falando, eles viram a mesma coisa. Então, tem o trono de Deus e tem, vamos assim, como se fosse uma prateleira. Você juntando todas as descrições, tá lá no estudo de Apocalipse. Você vê como prateleiras. E aqui fala que do trono sai o fogo, que o fogo é o quê? É o consumidor, o que tira, o que purifica, tá? Então, nós vemos que aí vai começar o tribunal e vão se abrir os livros. O que é os livros? É o julgamento final, tá? Então, vamos lá. Pergunta 8. E o que se passou com os animais? Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, o anticristo. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Ok? O que passou com os animais, certo? Um foi morto e os outros foi tirado o domínio, quer dizer, viraram nada. E aí vamos ver, 9, aqui que essa visão se refere. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quem é esse? É o próprio Jesus, é o próprio Jesus. Veja bem, ele já foi chamado de filho do homem aqui por Daniel, na visão de Daniel já é chamado filho do homem, e ele tem o domínio, a honra e a glória, e domínio sobre todos os povos, todos os homens da terra. Não adianta o anticristo se levantar, o demônio levantar outro, não adianta. Toda a honra, toda a glória, o domínio e poder estão nas mãos do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Não adianta, pode acontecer o que for. Ai, o mundo tá terrível, o mundo jaz maligno, o mundo tá na mão do demônio. Não tá. Não tá. O diabo tem o poder que Deus dá para ele. Eu amo a analogia de que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele não tem autonomia para nada. Até ele já tá com os dias marcados, com o futuro dele marcado. E ele sabe. Por isso que ele quer sabotar os planos de Deus, tá bom? Mas a situação dele já é. Vamos lá. Pergunta 10. E como Daniel se sentiu em relação ao que ele viu? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Oh, imagina, bobagem sua. Imagina, nós aqui que conhecemos a história, conhecemos lá de Daniel,
de João, dos profetas. Se a gente tem um sonho desse, a gente acorda zureta. Imagina ele, que não sabia de nada, nunca ninguém tinha falado nada para ele. Ele pega e vê tudo isso e ainda ele fala assim: ai, as visões da minha cabeça me perturbaram. Gente, eu tava doida, correndo, que nem uma retardada até hoje. Vamos lá. Aí ele chegou perto de um que estava perto e lhe pedia a verdade acerca de tudo isso. Claro, ele foi perguntar, né? Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então ele foi e perguntou: isso serve para mim no seguinte: quantas coisas a gente entende pela metade e engole? Ah, isso eu não entendo direito, deixa quieto. E quantas coisas, maravilhas nós deixamos de usufruir porque nós não perguntamos direito, nós não vamos entender o que é, sabe? Não vamos querer saber, ah não, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, a salvação é pela fé, tudo é pela fé, é pela fé, mas eu quero saber o porquê. Bom, aí o que foi com a interpretação, que aí foram explicar para ele. Ele parou lá e pediu para alguém explicar. Eu não sei se eu tinha ficado mais preocupada com a visão ou com a explicação. Vamos lá. De acordo com a interpretação, quem são os animais? Vamos lá. Esses grandes animais, que são 4, são os 4 reis que se levantarão da terra, o cara falou para ele. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então aqui ele já está falando que vai acontecer, mas que no final, o mocinho vence no final. Os santos do Altíssimo receberão o reino e vão possuir para todo sempre. Quem são os santos do Altíssimo? São aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Porque santo só existe um. Nós não somos santos, nós somos santificados. Então, quando fala os santos do Altíssimo, é porque aqueles que foram santificados pelo Altíssimo, tá bom? Já deu para ficar animadinho, né? Qual a aparência detalhada do quarto animal? Aí diz o seguinte: então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Ele era muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram 3. Daquele chifre tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Fazia guerra com quem? Contra os santos. Oh! Então ele não tá lá nos botecos, nos prostíbulos, né? Não, na boca de fumo. Não. Ele está dentro das igrejas, dentro das famílias, porque esse é o objetivo dele, desviar a atenção. O objetivo dele é sacar o maior número de pessoas da presença de Deus, tá? Então, ele está, não se iluda achando que só porque você tá bonitinho dentro da igreja, você não vai sofrer ataque. Esquece disso, é aí que o ataque vai vir. Bom, vamos lá, voltando, né? E eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Ele vai rugir, ele vai gritar, ele vai espernear, mas o ancião de dias, que é Deus, vai vir e vai fazer justiça aos santos do Altíssimo, que somos nós. Então, eu não sei o que é que você está passando aí nesse momento, você que está ouvindo agora. Eu sei o que eu estou passando, né? O pior problema é sempre o nosso, sabia? Porque é o que você não consegue lidar, porque você tem emoção envolvida. Então, o que acontece? Vai ter aflição? Vai, gente, o próprio Jesus avisou. Se você está atrás do evangelho da maciota, desculpa aí, não tem. Então, o que é que temos? O que é que temos? Nós vamos sofrer ataques, mas tenha certeza que Deus vai vir em nosso socorro. Tudo é passageiro, tudo é momentâneo. O Senhor Deus vai nos dar vitória. Nós estamos no time que vai vencer. Então, vamos lá. Pergunta 13.
A que época esse sonho se refere? E o que você acha? Isso é para você pensar, né? Depois você vai pensar, terminar de ver tudo isso, você vai ouvir de novo, você vai pensar. Então ele disse, isso aqui é o Daniel perguntando lá para a pessoa que estava lá assistindo com ele. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o quarto animal é o quê? É o anticristo que vai se levantar e vai colocar os verdadeiros cristãos à prova. E nesse tempo o reino de Jesus vai ser instaurado e vai prevalecer com os verdadeiros fiéis. Vamos dizer que é a peneira? É legal esse exemplo. É a peneira, porque quem for mais ou menos crente não vai aguentar. E aí que vai vir, sabe a história que Jesus fala? Que cresceu o joio e o trigo tudo junto, para ver como é que faz? É exatamente isso aqui. Então, ele vai vir e vai começar o ataque para quem? Em quem? Nos verdadeiros cristãos. E aí que vai ter a separação. Então, essa é a importância que tem de você saber em que você, aonde que você está botando a sua fé. Se você tem fundamento para acreditar ao ponto de entregar a sua própria vida, tá? Bom, mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio e para destruir e consumir até o fim. Isso aqui é a ideia dele, tá? Isso não é aniquilamento, é a sua condenação eterna. Então não pensem que o inimigo vai ser aniquilado. Não, 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 não. O que vai acontecer? Ele vai ser consumido e ele vai, mar de enxofre, bababá, onde é choro, ranger de dentes, tá tudo lá, vamos lá. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será o reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vai ser a glória do Senhor. Então, se você quer fazer um paralelo aqui, para aqui e vai lá ler Apocalipse 12. Que aí vai começar a contar o como vai ser, o que vai acontecer, tá aqui, se encaixa aqui o Apocalipse 12, tá? Aí vem o 14. O que fez Daniel depois de receber essas informações? E aí ele põe assim, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Você imagina, gente, depois de ter um sonho desse, imagina se você só se perturbar, né? E ele guardou no coração, e ainda bem que ele escreveu depois, né? Então, o que a gente tira para pensar nesse texto? Parece um texto tão curto, foi meia horinha de aula, de comentários, e o que eu quero fazer uma pergunta para você é isso. Você acha que a Bíblia tem que ser autoridade porque ela é a palavra de Deus ou porque ela contém a palavra de Deus? Qual que é a diferença? Se ela contém a palavra de Deus, quer dizer que algumas coisas podem ser retiradas, são irrelevantes. Se ela é a palavra de Deus, quer dizer que tudo tem que ser computado. Eu creio que ela é. Então, se ela é a palavra de Deus, tudo tem que se ver toda completa, ela não se contradiz. E é isso que nós vemos agora com a palavra dos profetas, com a palavra, com as coisas que aconteceram, tá? Segunda coisa que nós temos que pensar, Deus sempre estará no controle. Mesmo quando você pensa que ele te abandonou, quando você pensa que o diabo se levantou contra você, não se esqueça, o diabo tem o poder que é entregue pela mão de Deus. Deus está cuidando, tem a coleira e o diabo está na coleira de Deus, tá? Deus está no controle. E ele não vai deixar de maneira alguma
o diabo vencer. Não vai, ele já falou e aquele que falou é o mesmo que vai cumprir. Se você olha numa visão universal, você vê que Deus sempre reina. Acontecem as situações, acontecem os embates, mas o final, Deus sempre tem a palavra final. E isso, nós não vamos fugir à regra. A nossa geração também vai ser contada. Já parou para pensar que você pode estar, a sua vida está escrevendo o último capítulo da Bíblia? A sua vida é o último capítulo da Bíblia. Nós estamos escrevendo o último capítulo da Bíblia. Então, não, tenta olhar de fora. Tudo que as pessoas passaram, no final das contas, Deus foi louvado. Deus fez maravilhas. Deus nunca perdeu o controle. Então, somente a Ele tem que ser entregue toda a honra e toda a glória. Então, quando você vê, tudo ruim, gente, tudo ruim. A diferença é que hoje a gente tem a tecnologia e as notícias rodam. As coisas aconteceram antes e acontecem hoje. Só que hoje a gente sabe. E o ser humano é ser humano. A diferença é que o mal faz mais barulho do que o bem. Então, quando você for ouvir uma notícia ruim, né? Que nós somos assaltados com notícias ruins a todo instante. Para e veja, vira o foco para olhar e ver o evangelho caminhando, a glória do Senhor invadindo, os milagres acontecendo. Então, eu vou falar a última coisa que você vai ter que pensar, que foi a visão de Daniel. Deus está no seu trono e do trono dele saem rios de fogo. Então, o Filho do Homem sai e vai vencer. E vai vencer por mim e por você. O mocinho vence no final. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino o nosso estudo de hoje fazendo você pensar: o que é que eu estou passando hoje aqui? Quem está no controle? Eu vou me desesperar? Não, não vou me desesperar. Aonde eu vou encontrar a resposta? Vai encontrar a resposta na Bíblia, sabe por quê? É lá onde tem pessoas que passaram o mesmo que eu, pessoas que passaram coisas piores do que eu, e tem lá o resultado do que acabou a história delas. Deus não tem queridinho, nem filhinho do coração. Para Ele, nós não fazemos, Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele agiu com os outros, Ele vai agir comigo. Então, não importa a situação que você esteja, não importa o sufoco que você esteja, Deus é fiel. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, para hoje e todo sempre. E semana que vem, vamos embora ver o próximo capítulo, tá bom? Beijo grande para vocês e até lá. Tchau!